Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Contrafluxo, que terá como tema a proposta de reforma administrativa e os danos ao servidor público. Estaremos por aqui toda quarta, sempre na contramão da mídia tradicional. Contrafluxo. O projeto de reforma administrativa foi aprovado em 23 de setembro na Comissão Especial da Câmara e deve ir para votação no plenário nos próximos dias. A proposta de emenda à Constituição 32 traz uma série de prejuízos aos servidores e é alvo de protestos por todo o país. Para tratar do assunto, no programa de hoje, 6 de outubro de 2021, conversaremos com o economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Max Leno de Almeida. Olá, Max, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Nós que fazemos o podcast Contrafluxo agradecemos a sua participação e é de extrema importância, a gente debater no atual cenário essa proposta de reforma administrativa, mais conhecida como PEC 32, que promete trazer tantos danos, tantos prejuízos, tanto para os servidores públicos como para a população de uma forma em geral. Então, Max, para começar, eu queria que você nos ajudasse a desmistificar, tecnicamente, esse discurso em torno do servidor público. Um discurso que é reforçado pelo governo e que amplia na sociedade a ideia dos privilégios, essa ideia de que o servidor público é cheio de regalias, de privilégios, e que, por isso, o serviço público precisa ser tratado de uma outra forma, bem diferente do que é hoje. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer e muito o convite feito para que o DIEESE participe desse momento de reflexão a respeito desse tema. Nós temos participado de uma série de atividades com esse propósito, não só de explicar o que é a PEC, mas, sobretudo, trazer para a sociedade, principalmente, uma reflexão mais crítica a respeito das suas consequências, do ponto de vista das suas alterações previstas, sempre destacando, é claro, Amanda e também Valcidney, que isso é uma PEC, acho que tem que ficar muito especificado, que, por se tratar de uma PEC, projeto de emenda constitucional, ela vai se constituir em elementos que estarão dentro da Constituição Federal. Obviamente requer um quórum qualificado para ser aprovado, são 308 parlamentares para que essa proposta seja aprovada, mas é sempre importante que isso fique claro, para as pessoas que estão nos ouvindo, para os ouvintes e as ouvintes, que é uma iniciativa que estará dentro da Constituição Federal. E temos que ter ciência também que essa PEC, ela se junta a uma série de várias outras mudanças pretendidas, não só por esse governo, mas por outros governos, no intuito de tentar organizar a estrutura ou o funcionamento da administração pública no Brasil. Digo isso porque quando você, Amanda, se reportou a essa história dos privilégios, não tem como nós não lembrarmos de algumas frases que foram ditas por outros governos que tentaram também efetuar reformas administrativas específicas e que trouxeram para a sociedade algumas frases muito polêmicas, no sentido de mostrar que os servidores eles poderiam, de fato, ser privilegiados comparativamente à população de uma forma geral. Quem não lembra aí do termo Marajá, que foi dito pelo então presidente Fernando Collor de Mello? Quem não lembra o termo vagabundo, que foi utilizado também pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com o intuito de trazer essa referência aos aposentados naquela ocasião. Então, não é de hoje que governos tentam trazer para a sociedade essa ideia de que os servidores são privilegiados, e quando nós observamos as informações, os dados, e tanto nós do DIEESE como também vários institutos de pesquisa, e as próprias entidades do setor público têm tentado desmistificar todas essas tentativas por parte do governo de tentar mostrar para a sociedade essas chamadas regalias do setor público, a gente percebe que os números, e são muitos, diga-se de passagem, eles acabam, como você mesma disse, Amanda, desmistificando
algumas informações que se tenta trabalhar no âmbito da imprensa, né, no âmbito da própria sociedade. Como, por exemplo, se nós pegarmos aí o quantitativo de servidores públicos no Brasil e compararmos com outros países, né, a gente percebe que a porcentagem, né, de empregos na administração pública em relação ao total de empregos, por exemplo, né, no caso da realidade brasileira, que é em torno de aproximadamente 12% dos empregos gerados, isso representa um percentual bem abaixo de vários outros países, inclusive, né, dos países que compõem o que a gente chama dos países desenvolvidos que compõem a OCDE, né, que é a Organização, né, dos Países Desenvolvidos. Nós sabemos, evidentemente, que no Brasil são mais de 11 milhões de servidores públicos, predominantemente, né, mais de 53% são servidores públicos municipais, seguido aí depois de 29% de servidores públicos estaduais, e, sob o ponto de vista salarial, que é a grande questão que acho que deve ser abordada nessa primeira parte da nossa entrevista. Mesmo porque é claro que nós temos aí, né, alguns servidores públicos que têm salários mais altos, né, principalmente no que tange aos servidores que fazem parte da União, servidores públicos federais. Mas ainda assim, tão somente pouco mais de 3% dos servidores públicos espalhados no Brasil inteiro recebem acima de 20 salários mínimos. E se nós pegarmos aí, né, a grande parcela dos servidores públicos que, como eu disse, estão na esfera municipal e também na esfera estadual, a gente percebe que, na média, os servidores públicos recebem até 4 salários mínimos. São números que, de certa forma, além de vários outros, né, que nós poderíamos aqui estar comentando, mas esses especificamente sob o ponto de vista da quantidade de empregos comparativamente a outros países. E sob o ponto de vista do aspecto remuneratório já nos traz aí uma visão, né, de como é, de fato, a realidade do setor público brasileiro, né, com base nas próprias informações do Ministério da Economia, né, porque quando eu trago essas informações, principalmente essa última relacionada aos aspectos da remuneração, né, eu estou tomando por base a RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que é justamente um acompanhamento que é desenvolvido no âmbito do Ministério da Economia. Max, e aí, apesar do discurso de acabar com os privilégios, o setor que ganha mais, que não são os professores, são os juízes, são militares, ainda assim ficarão imunes à reforma, não é isso? Exatamente. Eu acho que aí você, Valcidney, relembra muito bem como é que foi o trâmite, né, da PEC. Vale lembrar que ela foi apresentada para a sociedade em setembro de 2020, ela foi apresentada como projeto de emenda constitucional para a sociedade naquela ocasião, e depois disso, né, os trâmites que envolvem qualquer projeto, principalmente com essa magnitude, né, com essa conotação de se constituírem um projeto de emenda constitucional, tem que passar por algumas comissões no âmbito do Congresso Nacional, né? Tanto na Câmara como no Senado. E foi isso que aconteceu, de fato, em relação à PEC. Ela passou primeiramente da coordenação de comissões permanentes, lá em fevereiro de 2021, depois ela passou para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem a incumbência, né, de averiguar a constitucionalidade de projetos que são apresentados no Congresso, e no âmbito da CCJ, quem foi o relator foi o deputado Darcy de Matos, de Santa Catarina, na qual, né, repassou a versão dele para a comissão especial com apenas 3 alterações, 3 emendas supressivas. E foi na comissão especial que nós tivemos muitas mudanças. Foram, ao todo, 7 versões apresentadas para o debate. No âmbito da comissão especial, você tem as sessões. O que seriam essas sessões? Né? Os deputados discutem as matérias pertinentes à comissão e tem audiências públicas. E aí, no transcorrer de todas essas etapas, né, tanto as 40 sessões que aconteceram, como também as próprias audiências públicas, nós tivemos 7 versões diferentes que foram apresentadas, né, até chegarmos aí no final de setembro com a versão final do documento, né, e que, infelizmente, acabou trazendo muitas modificações do ponto de vista da versão original, apresentada lá em setembro de 2020, né, e com alterações, diga-se de passagem, muito prejudiciais, não só para os serviços públicos, né, de uma forma geral, porque acho que esse é o debate importante que sempre tem que ser destacado. Nós não estamos tratando aqui de questões meramente corporativas, nós não estamos falando aqui apenas de alterações que ocorrerão no âmbito da relação de trabalho dos servidores públicos, mas
acontecendo também essas mudanças, o que a gente vai ter de fato é que essas modificações elas poderão trazer também impactos para a sociedade como um todo. E como você mesmo destacou, né, Valsidney, mesmo com essas alterações aí que aconteceram, né, principalmente essas 7 versões que foram discutidas no âmbito da comissão especial, ainda prevaleceram alguns segmentos que não foram, até então, pelo menos, né, até então, que eu digo porque tem trâmites ainda posteriores a serem percorridos, mas algumas carreiras no âmbito do setor público elas não foram acrescidas, né, na versão final, apresentada no final de setembro. Max, e aí ainda dentro desse discurso, né, dos privilégios, um dos aspectos centrais, principais, que sustenta, né, o discurso das regalias do servidor público, é exatamente a questão da estabilidade, né, que o governo também tenta desqualificar a todo momento. E aí eu queria saber, né, por que a estabilidade ela é uma questão central para a boa atuação desses servidores, né, e como é que ficou esse ponto no parecer que foi aprovado no último dia 23 de setembro. Ótimo, você toca numa questão, sem dúvida alguma, que é central, né, no âmbito do setor público federal. Quer dizer, para que os servidores públicos efetivamente possam, né, de fato, exercer as suas funções, né, e muitas delas efetivamente são funções que envolvem muitos interesses, né, tanto interesses do setor privado como também interesses de pessoas físicas, de uma forma geral. Então, a estabilidade acaba sendo um ponto que consta, né, na verdade, no regime jurídico único, que é a forma de contratação, pelo menos atual, né, no âmbito do setor público. Vale lembrar que no Brasil, até pouco tempo atrás, nós tínhamos geralmente 2 formas mais emblemáticas de contratação, que era, né, no âmbito do setor privado, as contratações geralmente eram feitas pelo regime seletista, né, a CLT, e no âmbito do setor público, a forma dos servidores públicos virem a ser contratados, né, era pelo regime jurídico único, que contempla uma série de etapas, o concurso público e a própria estabilidade. E por que ela é importantíssima como um elemento constitutivo da vida do setor público? Porque longe de ser um privilégio dos servidores, a estabilidade acaba garantindo a continuidade dos serviços públicos que são prestados pelos servidores públicos, independentemente das mudanças que venham a acontecer, principalmente do ponto de vista das razões político-partidárias de governo, ou seja, né, o servidor público acaba sendo, e a estabilidade acaba também se constituindo em algo de permitir que o trabalho que o servidor público presta à sociedade, ele possa ser desenvolvido independentemente do governo, né, que esteja efetivamente governando o país, o Estado, até mesmo os municípios. Então, essa retirada, ou até mesmo a flexibilização, né, desse estatuto previsto na Constituição, pode dar margem, inclusive, a aspectos relacionados à corrupção, com a própria utilização da máquina pública para fins particulares e não para o atendimento das demandas sociais. Eu acho que tem vários exemplos emblemáticos aí que poderiam ser relembrados, né, que demonstram a importância da estabilidade. Por exemplo, imaginem um auditor fiscal se ele não tivesse uma estabilidade prevista para o desempenho das suas funções. Imagina ele tendo que multar grandes corporações, né, grandes conglomerados, grandes empresas, e se não tivesse um instrumento da estabilidade, efetivamente, o auditor fiscal ele teria muitas fragilidades do ponto de vista da sua atuação. Imagina, né, servidores públicos que estão lidando com temas polêmicos nos dias de hoje, como a questão das queimadas, como a questão da demarcação de terra, porque são temas efetivamente muito polêmicos, né? E isso pode trazer à tona os interesses privados se sobrepondo ao interesse público e a corrupção envolta nessa relação. Então, nós temos aí, né, muitas etapas que os servidores públicos efetivamente têm que cumprir e que acaba requerendo, sem dúvida, né, a necessidade de que eles possam exercer as suas funções amparados, né, nesse instrumento da chamada estabilidade. E nós não podemos esquecer também que existem alguns princípios consagrados dentro da Constituição brasileira para a atuação do servidor público e também, né, princípios consagrados para a administração pública como um todo, né, que são a publicidade, né, a legalidade, a impessoalidade, a eficiência
e também a própria moralidade. Então, são princípios consagrados dentro da Constituição Federal que, para serem cumpridos pelo servidor público, né, eles acabam tendo a necessidade de que esse instrumento possa, de fato, ser observado na prática, né? A estabilidade acaba assegurando que todos esses princípios possam também ser feitos dentro da sua normalidade e que sejam observados para que as demandas sociais possam efetivamente ser exercidas. Como você bem colocou na sua fala, né, essa questão da estabilidade é bastante crítica, merece atenção, mas esse é só um dos aspectos dessa PEC 32 que precisam ser tratados com cuidado, né, que precisam ser esclarecidos para que a população tenha ciência e saiba o que nos espera daqui a pouco, caso essa PEC seja aprovada. Então, além dessa questão da estabilidade, quais outros direitos o servidor público da ativa pode perder caso seja aprovada a PEC 32? Bem, Amanda, bem, Valsidney e todos e todas que estão nos ouvindo. É claro, né, que quando a gente toca na questão da PEC 32, são muitos elementos, né, são muitas alterações previstas no âmbito constitucional, e um dos artigos, né, que a PEC apresenta diz respeito a esse assunto, né, esse ponto que você efetivamente tocou, Amanda, que são as proibições de direitos e também de certas garantias previstos, né, no âmbito, né, da relação funcional que o servidor público hoje tem com a União, com os estados e com os municípios. E aí, né, a PEC ela acaba trazendo a possibilidade, né, de que alguns desses direitos e garantias possam ser revistos, né, ou até mesmo possam deixar de existir, né, tais como, e eu vou citar aqui, né, já que são muitos, né, a questão das férias superiores a 30 dias, a questão de efeitos retroativos de reajustes, né, licenças decorrentes de tempo de serviço, ressalvado a licença para fins de capacitação, parcelas indenizatórias, né, sem previsão de requisitos e valores em lei, né, a questão de adicionais ou indenizações por substituição e também a própria evolução na carreira baseada exclusivamente em tempo de serviço. Nós já sabemos que em alguns entes federativos isso já não acontece na prática, principalmente no caso da União, mas muitos estados e municípios ainda têm nos seus regimes específicos essas garantias e esses direitos previstos. E a PEC, né, no caso, acaba trazendo em um dos seus artigos vedações desses direitos e dessas garantias. Max, a gente falou aqui muito sobre os servidores da ativa, né, sobre os prejuízos que essa classe tem, mas tem uma classe também que às vezes fica muito esquecida no debate público, que são a classe dos aposentados, né? Então, como é que fica a situação desses servidores públicos aposentados hoje com a aprovação, caso seja realmente aprovada, da PEC 32? Boa lembrança, Valsidney, tendo em vista que se a gente analisar aí, né, principalmente a União, né, os servidores públicos federais, temos um quantitativo expressivo de servidores que ou já se aposentaram ou que irão se aposentar nos próximos anos. E aí, se a PEC 32 ela for aprovada, ela pode ser o fim, por exemplo, da chamada paridade dos aposentados, vindo a acontecer isso a partir de mais de uma condição, podendo acontecer na prática. O que é a paridade, né? Valores de remuneração serem recebidos de igual maneira entre aposentados e pensionistas, né? Isso pode acontecer se, por exemplo, houver uma liberação indiscriminada para a chamada contratação de temporários, porque é uma previsão aí também que consta na PEC 32. Porque se você tiver uma liberação aí de contratação de temporários, você pode ter também uma possibilidade, além dessa liberação para a contratação de temporários, se houver também a aplicação da chamada terceirização, que é uma forma também prevista no âmbito da realidade do setor público, prevista originalmente por um decreto que é o 9.507, tudo isso poderá trazer consequências, sim, para os servidores aposentados. E, além do mais, há uma previsão dentro da PEC que, dependendo, né, das formas de contratação e também dependendo dos cargos que atualmente existam hoje no setor público, né, eles podem ser considerados no futuro, né, o que se chama desnecessários ou obsoletos, são esses os termos utilizados na PEC, que acabam também trazendo impactos na realidade aí dos servidores ativos, claro, mas também dos servidores
aposentados. Além disso, né, se a PEC 32 ela vier a ser aprovada, uma possibilidade que não está descartada é que se aumente a contribuição previdenciária dos servidores. O que é isso? Né? Aquela alíquota que é cobrada da remuneração dos servidores, né, com o intuito de que possa se constituir também uma receita previdenciária. E aí, se isso vier a acontecer também na prática, evidentemente trará impactos aí, né? Esse aumento dessa contribuição, desse percentual a título de contribuição previdenciária, acaba também trazendo impactos na vida financeira, né, dos aposentados e também dos pensionistas. Maxilano de Almeida, economista do DIEESE, muito obrigado por essa entrevista. Realmente importante, né, que a gente faça esse trabalho de formiguinha, de conscientização e de denúncia, né, para que cada vez mais a população e os servidores tenham ciência, né, do que está sendo aí passado pela Câmara. E lembrando, né, Amanda, que essa conversa não termina por aqui. Isso mesmo, Valcidney. No episódio da próxima quarta-feira, 13 de outubro de 2021, nós voltaremos a conversar aqui com o nosso convidado de hoje, né, Max Leno, para seguir tratando da proposta de emenda à Constituição de número 32, desta vez com foco nos danos à população de uma forma geral. Contrafluxo. A dica bibliográfica de hoje é o livro Apontamentos sobre a Reforma Administrativa, lançado pela editora Unesp e de autoria de Roberto Basile e Ludmila Montenegro, um oferecimento da Cooperativa Cultural da UFRN. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece. Toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast na contramão da mídia tradicional. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.